E então, outra coisa que mudou, assim, foi mudando minha vida ao longo do tempo, foi o próprio distanciamento do fato em si, né? Obviamente, quando eu perdi minha mãe e eu tinha 12 anos, quando eu perdi minha mãe aos 6, aos 12 anos, o assunto era complexo. Aos 20, ele era complexo, mas ele tinha outro peso na minha vida. Aos 46, eu tenho uma compreensão de tudo e uma maturidade para conviver com tudo aquilo e colocar as coisas nos seus devidos lugares e dar o devido peso para cada coisa que só melhora a minha relação com o fato em si. Quer dizer, eu aprendo muito mais a cada momento que fica mais distante, porque eu começo a ter uma frieza para olhar determinadas coisas. Então, por exemplo, eu não me recordo quando ela morreu, eu não me recordo de chorar profundamente. No dia seguinte, eu fui para a escola, normalmente, como qualquer outro dia. Meu pai perguntou, vocês querem ficar em casa? Não, eu quero ir para a escola, ver meus amigos. E você consegue imaginar o que estava a escola no dia seguinte, né? Eu falo que eu brinco que eu dou coletiva desde os 6 anos de idade, né? Porque você entra na escola, junta todo mundo, claro. E aí pergunta que se você não devia estar fazendo para uma criança de 6 anos, você tem que responder. E professor que tem um tato zero, né, na sua vida. E a vida foi indo. E você vai se autorregulando, né? Porque tem coisa que o teu pai consegue dar conta e tem coisa que você que lute. Você aprende a dar conta. É na porrada. Não tem jeito. E eu fui dando o meu jeito. O João foi dando o jeito dele. E aí, justamente, a idade equaliza as coisas em tempos diferentes. A Maria Rita do jeito dela, eu do meu jeito, o João do jeito... E aí, eu lembro, com 12 anos, meu pai fez um disco com uma cantora peruana e ela pediu para gravar uma música da minha mãe. E meu pai fez um arranjo, mas ele disse a ela, falou, olha, o meu arranjo para essa música já existe, eu não vou fazer outro. Então, se você quiser gravar essa música, é desse jeito, eu não vou fazer outro. Ela falou, tá bom. Ele falou, sua conta e risco, porque o arranjo vai ser o mesmo. Ela falou, ok. E ele fez exatamente o mesmo arranjo. E eu lembro no dia da audição, que ele foi mostrar o disco, e aí chegou essa música. Cara, abriu um buraco embaixo de mim, abriu um buraco. Eu não conseguia respirar, não conseguia entender mais nada. Foi quando eu tive a noção da perda pela primeira vez, 6 anos depois. Eu precisei de quase isso de terapia para entender por que isso aconteceu, mas... então, eu fui... E aí, cada vez que eu me deparo com uma pessoa... Porque, assim, as pessoas não entendem isso, né? Você está aqui indo fazer compra. Eu estou de pessoa física. A partir do momento que me reconhece, eu viro pessoa jurídica, na hora, né? Aí você... E, assim, de cada 10 pessoas que me abordam, 9 falam dela. Ou me abordam por causa dela. Então, eu convivo com a perda dela quase que todo dia. Se você não aprender a lidar com isso, você fica louco. Sim. Porque, no final das contas, eu faço a mesma coisa que ela faz. Então, eu não tenho crise de identidade com o meu trabalho, né? Não tenho. Vivo muito bem com o meu trabalho e está tudo certo. E respeito o que ela deixou. E também é a consciência de que as pessoas que fazem isso não estão vindo na maldade, né? Nunca. Elas estão vindo por um É carinho um carinho enlouquecedor. Então, assim, não só por ela, mas de pensar assim, tem alguma coisa aqui que, né, que existe ainda. Cris, você consegue imaginar quantas pessoas já quase desmaiaram na minha frente de saber que estavam encostando em algo dela? De ter tremedeira, da pessoa não conseguir falar. Mas assim, eu lidei com isso assim, já perdi a conta. É uma loucura, entendeu? Então, assim, como é que você cria uma barreira para se proteger? Não tem que se proteger, é o que é. Sim. E, de repente, receber esse carinho... Total. Que de alguma forma, te conecta a ela de uma maneira doce, que é... E aquela pessoa precisa extravasar, todo, né? esse carinho. E a única forma que ela vai conseguir extravasar esse carinho é se eu receber ele. Senão, se eu bloquear, vai fazer mal para ela. Aquele fã também ficou órfão Total. de onde depositar o carinho. Então, quando vê um ser que veio dela e que também tem um trabalho que dá continuidade ao legado dela, se sente muito...
É uma maluquice, mas assim, foi o que eu falei. Assim, se esse é o roteiro da minha vida, bora lá, entendeu? Vou abraçar, né? Vamos para cima, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, com o tempo, ao passar dos anos, eu comecei por exemplo, nós tínhamos uma resistência muito grande às homenagens feitas a ela que não passassem por nós, de alguma forma. Aí, muita gente achava que a gente era embarreador de ideia. Mas é que as pessoas não sabiam o que chegava e de que forma chegava. A grande maioria era oportunista, aproveitadora, sensacionalista. A grande maioria não vai fazer. Muitíssimas poucas pessoas chegavam com uma ideia sólida, à altura dela, agregando valor. Não vinha isso. Assim como foi o livro. Exato. Né? O filme. E aí você começa... Bem, fechamos em copas, não atendemos ninguém. Chega, não falamos sobre esse assunto. E nos restringimos aos editoriais de gravadora e tudo mais. Mas continuavam vindo as coisas. Quando veio tudo meio junto, o musical, o livro, o filme... Eu lembro, engraçado, a Rafa, a minha filha já tinha nascido, e eu tive uma sensação assim muito louca. Eu falei, cara, essa história precisa ser contada. Ela precisa ser contada. Entendeu? Mas a gente só vai ter a real noção do impacto disso, do quanto isso é bom, quanto isso é ruim, se a gente deixar fazer. A gente está aqui para se manifestar. Deixei fazer. A Cris quis fazer. Beleza. A Cris fez. E aí? Não gostei. É o meu direito. Mas se o mundo gosta, entendeu? E ela não mentiu, não inventou, não deturpou, nem nada, velho, tá no bora mundo. aí, entendeu? Porque só isso vai fazer a Elis continuar na cabeça de todo mundo. As novas gerações precisam da Elis. Elas não sabem, mas elas precisam. Porque Elis, quando você faz um corte na história política, social e cultural do país, até os anos 80 e a partir dos anos 60, tudo tem Elis. Tudo. Tudo. É uma loucura. A mulher viveu 36 anos e deixou uma obra como se ela tivesse vivido 60. Você fala, que loucura é essa? Uma obra atemporal. E tão moderna, né? Isso tão precisa ser dito. atual, né? Isso precisa ser dito, entendeu? Porque é um patrimônio nosso. Então, num país que trata tão mal a sua memória e sua cultura, né, por N motivos, você abre mão disso, eu não tenho esse direito. Seria egoísmo. A minha mãe é a dona Elis Regina Carvalho Costa, que nasceu lá na Vila do IAPI, em Porto Alegre, e morreu prematuramente aos 36 anos de idade. A Elis Regina não é minha mãe. Eu sou o tutor. E eu preciso cuidar muito bem disso. Quando eu consegui distanciar as duas coisas, primeiro de tudo, eu fui muito mais feliz. Sem sombra de dúvidas. Rolou um... Com certeza. Por outro lado, só ajuda. Eu consigo ajudar mais ela, eu consigo fazer mais coisas, eu consigo estar perto de mais coisas para promovê-la, e eu começo a me entender também muito mais. E curioso como esse possível distanciamento acabou te aproximando mais, né? Total. Porque a hora que você distanciou foi agora que você se conectou de verdade com... E assim, eu sempre falei que eu represento um legado. Como é que eu posso representar um legado que ninguém vê? Sim. Ou que, pelo menos, eu não permito que as pessoas... Erradamente, eu não permitia que as pessoas tivessem contato com esse legado. Já foi com esse novo pensamento que você... Porque eu lembro que no orquestra você fez o Bêbado Equilibrista, não foi? Eu fiz, não gravei, eu só fiz. Fez. Eu toquei porque eu tinha tocado num especial, e aí o arranjo ficou, e a gente resolveu fazer... Acho que foi no último show... Porque eu tinha feito Elis por Eles, né? Então eu tinha um arranjo pronto. Sim. E aí eu resolvi tocar aqui em São Paulo. Acho que eu toquei uma vez no Rio e uma vez aqui em São Paulo. Então dei sorte que peguei esse dia. Você tocou no Todo Seu também. Foi. Eu não tenho nenhum problema de tocar qualquer música que seja dela. A única coisa que eu sempre peço para que as pessoas entendam é se eu não quiser tocar. Sim. É só isso. Mas por que você quer tocar? Eu comigo mesmo. Mas eu não me oponho a tocar. Entendeu? Eu sempre falei assim, homenagem
homenagem. É pessoal. Você vai fazer a sua, eu vou fazer a minha. Entendeu? Então é isso. Então, você fez homenagens pontualmente para sua mãe, então você quis sair na foto, você quis pegar um rabo de foguete. Você pensa assim? Tá bom. Beleza. Eu não tô mais nem aí. Eu juro por Deus, não tô mais nem aí. Não tô nem aí. O que acham, deixam de achar. Uhum. Eu tenho uma responsabilidade, sem dúvida. Entendeu? Muito me ajudou, por exemplo... Parece uma maluquice isso, né? Porque eu tenho que apresentar a avó da minha filha para ela, né? Eu tenho que apresentar, para ela entender. Sim. Porque se ela quiser seguir nesse caminho, ela precisa entender o tamanho da pressão, né? O tamanho da encrenca. Porque se para mim, que sou homem, já dói, você imagina para quem é mulher, né? Então, mas eu apresento. Apresentar para ela me fez entender o quanto eu precisava que isso chegasse às pessoas. Sim. Mais, né? Sim. Mais. Ela tem 15 Aconteceu anos isso com e a Maria agora Rita, as amigas dela precisam saber quem é. Sim. Essa comparação aconteceu com a Maria Rita. Quando ela apareceu, muita gente falando, tá copiando. Falando, gente, mas é filha, como é que não vai ser? Como é que Então, não vai parecer? É uma coisa muito... Eu só consigo imaginar que seja isso natural do ser humano. Eu não consigo imaginar que não seja outra coisa. Porque eu passei por isso também. Mas como eu sou homem, a parada colou durante um tempo, mas depois não conseguiu, não deu liga, entendeu? E aí me encheram o saco por outras coisas. Mas eu não sei, parece uma necessidade de você... A gente falou isso aqui no começo, né? De você ter que justificar determinadas coisas. Sim. Né? Parece aquelas notícias de, sei lá, Glória Pires posa com filha e semelhança assusta. Assusta quem? Você não estudou biologia no colégio? Pelo amor de Deus! Exato. Deixa eu te explicar como é que funciona isso. É. Se você não tivesse matado o Alan pra jogar truco, Exatamente. você saberia que Exatamente. não espanta a semelhança de... Eu acho assim, eu acho que as pessoas, acho que elas precisam, não sei, parece que conforta elas quando elas encontram uma explicação um pouco menos, um pouco mais mundana, né, digamos assim, um pouco mais que é palpável, né, que ela consegue entender. Porque, cara, eu não sei, assim, eu já cheguei a várias teorias, várias. Já cheguei à teoria de que a gente causava uma inveja tremenda. E depois eu comecei a achar que as pessoas eram maldosas. Depois eu comecei a achar... No final das contas, eu falei assim, gente, a gente nem é tão interessante assim. Eu tenho certeza que a gente nem é tão interessante assim. Se a gente fosse tão interessante assim, alguém teria proposto para a gente fazer um reality, né? Sei lá, os Marianos, os Camarguians, sei lá, qualquer porra dessa. Sei lá, entendeu? Pô, não é má ideia não, hein? Não, todo mundo pensa em fazer isso, mas assim, eu falo assim, mas é que os nossos arranca-rabos são diferentes dos outros, então não sei se vai ter tanta graça assim, né? E no final das contas, a gente nem é tão interessante assim. Eu acho que é um pouco da natureza humana, querer ficar comparando, né? E eu sempre falo, gente, uma coisa para existir, ela não precisa anular a outra. Uhum. As coisas foram feitas para coexistirem, entendeu? E tá tudo certo. Eu acho que talvez se ela não tivesse morrido, primeiro que esse papo não existiria e ele seria sem graça pra caramba, porque ela estaria aqui falando um monte, dando bronca em todo mundo e pegando no pé de todo mundo. Mas eu acho que, assim, eu uma vez falei isso e eu tenho quase certeza absoluta. Eu acho que se ela fosse viva, talvez eu não fosse cantor. Porque com o grau de exigência que eu tenho comigo, olhando para ela, eu nunca abriria minha boca. Mas nunca. Porque eu falei, para comparar, comparo eu. Eu comparo. Eu não preciso que você compare eu, Pedro Mariano, como cantor, com Elis Regina. Ela é muito melhor. Até porque ela não vai ter chance de fazer o próximo disco ruim. Ela não vai fazer merda. Eu vou, um monte. Já fiz e vou continuar fazendo. Ela não, ela é perfeita. Ela não tem defeito. Ela não está aqui para dar uma entrevista e pisar no pé de alguém e alguém ficar bravo com ela e ela ter que dar explicação, ser cancelada. Não está. Ela é perfeita. Então, se você acha que você está contribuindo de alguma forma, me comparando a ela, se você acha isso, que pena. Porque não está ajudando em nada. Ela é ela. E ela fez o que ela fez ralando pra caramba. Ela trabalhou demais para fazer o que ela fez. Quase, creio, parece até que recebeu alguma mensagem de alguém dizendo que
o trem dela ia partir antes. Porque o que ela deixou é surreal. É surreal Pra tão pouco de tempo. volume, né? Aham. De volume de trabalho. Qualidade nem se fala, mas é surreal. Sim. Então, assim, quando você olha tudo isso, é de uma covardia sem tamanho você querer compará-la com qualquer pessoa. Você quer comparar com os filhos? Que ser humano é esse que faz um negócio Pois desse? é. Se você tem filho, se transporte para essa situação e veja se você está Pois é. fazendo o bem É. ou se você não está só É enchendo cruel, né? o nosso saco. Entendeu? É, com isso. e é cruel. Que comparação doida é essa? Que É você faz do filho desnecessária. com a mãe. Entendeu? Já não basta a Jornalista perda. fez, nego de gravadora fez, público fez. Sim. É assim, é um negócio. Aí eu chego à conclusão, é da natureza humana. Porque Tipo, não pode ser, né? Porque não pode ser racional, entendeu? Uma coisa racional. Sim. Assim, não, mas você viu? Não compara, entendeu? Uma vez me perguntam muito, né? Por que você fez esse disco? Pô, no meu DVD, que eu gravei de 10 anos de carreira, me perguntaram por que eu chamei a Sandy. Eu falei, por que eu tenho que responder essa pergunta, gente? Que pergunta é essa? Não, por que você chama? Porque, acredito que é porque eu gosto dela, né? Porque Alguém discorda que ela canta bem aqui, É, por favor? Não, aí eu fiquei fazendo durante um tempão, vinha sempre essa pergunta, e eu fiquei perguntando, falei, será que é porque nego acha que foi forçação de barra de gravadora, que a gente era da mesma gravadora? Falei, gente, é só olhar, olha as minhas entrevistas, eu cansei de elogiar A ela. Sandy é incrível. Eu adoro ela, aliás, eu adoro a família toda. São pessoas incríveis. dois. Então, assim, quando você pega esse tipo de pergunta, vindo assim, out of the blue, você começa a entender, fala assim, acho que não foi o cérebro que fez essa pergunta, né? Foi algum deslize, entendeu? Porque, assim, você fala, maldade? Putz, mas será que a pessoa acordou de manhã e falou assim, hoje eu vou fazer uma maldade? Não. Então, assim, eu acho que é um pouco da natureza humana, essa coisa de comparar, de você querer, para uma coisa dar certo, alguém tem que dar errado, tudo. Eu acho isso tão pequeno. Sim. E cheguei a um momento da minha vida que eu fiz assim, Aí esquece. Pra essas pessoas tem que mandar o meme. O que falta pra você é noção de ridículo. Exatamente. Agora,